Bem na hora de começar, agora eu tossi. Esses assessoristas não servem pra nada mesmo hoje em dia, né? Nossa Senhora. Felipe Neto não passa por essas coisas. Fala, pensadores. Tudo certo? Vamos pedir mais uma vez. Deem o joinha, curtam o canal, liguem o sininho para vocês receberem o aviso de quando a gente tiver com novidades aqui no nosso meio de comunicação mais estreito. Beleza? Essa semana a gente vai conversar sobre uma coisa bem importante, porque começou o governo, definitivamente agora. Por que eu falo isso? Num vídeo anterior, que eu vou colocar aqui pra vocês, eu falei pra vocês que o presidencialismo no Brasil ele funciona como um presidencialismo de coalizão. E que, para que o governador, neste caso o mandatário, né, o presidente, ou o governador ou o prefeito, conseguirem colocar em prática as ideias deles, eles precisam do legislativo, que é um dos poderes. E aí é que entra essa questão de fazer acordos, combinar com os partidos e etc. Por que eu falo isso pra vocês hoje? Por causa que essa semana que passou foi iniciado os mandatos e foram assumidos dentro das câmaras estaduais e federais e o Senado, é claro, os mandatos dos novos deputados federais, deputados estaduais e senadores. A partir dali se formaram algumas coisas que é necessário para que a população entenda como que funciona a nossa política. Porque a gente tem duas coisas que existem no Brasil, que é o Senado e o Parlamento, neste caso, né, a Câmara de Deputados Federais, e dentro dessas duas casas, e no caso, Câmara de Deputados Estaduais também, e no caso dessas casas, lá dentro existem os blocos, e eu esqueci a porra da palavra. Duas coisas bem importantes, que são os blocos, e eu esqueci de novo. E no caso dessas três instâncias, a gente tem os blocos e as bancadas. E a gente está falando de uma coisa que se chama política. Política vem de polis, que é uma cidade na Grécia Antiga. E político se dava como um título para as pessoas que se preocupavam com a vida dentro da sociedade, na cidade, na polis onde se vivia. Por que é importante a gente ressaltar? Porque a política trata de interesses. E aí é que entra esses dois pontos que eu falei para vocês. Na política existe interesse da sociedade, dos cidadãos e de diversos outros setores. A gente começa a entrar exatamente nesse ponto tão importante que eu citei para vocês. Os blocos, eles são conjuntos de partidos que vão votar junto dentro das instâncias onde eles trabalham. No caso da Câmara de Deputados Estaduais, no caso da Câmara de Deputados Federais e no Senado, onde é uma terceira instância. Lá dentro, hoje, utilizando como exemplo, a gente tem, por exemplo, blocos formados. Existe a questão da esquerda e direita, que eu vou explicar para vocês em outro vídeo, e existe aquilo que se compõe de base e oposição, e aqueles que são neutros, que vão decidir se vão apoiar a oposição ou a base de acordo com as vontades, as ideias e, claro, obviamente, o indicativo da liderança. A gente tem que entender uma coisa muito importante, é que bloco vai ter vários partidos dentro dele. Por exemplo, a gente tem um bloco hoje que formam 109 deputados federais dentro da atual conjuntura da Câmara de Deputados Federais. E diversos partidos participam dele. A gente tem um outro bloco com 90 e poucos, que daí já é um bloco de minoria, e esse bloco também tem diversos partidos dentro dele. A gente tem um terceiro bloco formado, que daí é a base do governo. Essa base do governo também tem diversos partidos, e eles vão escolher um líder dentro desse bloco inteiro para dizer quais são os caminhos que todos aqueles deputados que compõem o bloco vão votar, de acordo com as leis que vão ser propostas, as votações, as propostas de emenda constitucionais, projeto de lei e assim por diante. Só que a gente tem que entender que cada partido elegeu um número X de deputados federais, ou de deputados estaduais, ou de senadores. Aí é que está o detalhe, a gente daí entra na questão da bancada. Hoje, dentro da nossa Câmara de Deputados Federais, a maior bancada que existe de um partido, porque existe outro tipo de bancada que eu vou explicar para vocês, a maior bancada que tem é a do PT. A segunda maior bancada é a do PSL, que é o partido do atual presidente. Esses dois, eles são considerados daí forças parlamentares. Eles vão ter muita voz porque tem bastante gente eleita. E aí eles compõem os demais blocos por causa que, como já tem mais peso em questão de votação,
outros partidos se aproximam para criar união e, claro, daí conseguir aprovar ou não medidas do governo. Às vezes a medida do governo pode prejudicar a população, às vezes pode beneficiar. Vai de acordo com as intenções de cada governante. Não estamos aqui para julgar nada disso nesse momento. Só que aí entra uma segunda questão, gente. Existe a bancada do partido, como eu falei para vocês, PT com 50 e tantos, PSL com 50 e tantos também, que eu vou botar para vocês aqui quanto que está em cada partido de eleito, né, já dentro do mandato. E a gente tem as bancadas de interesse, que movem interesses dentro do Brasil. E aí diverge um pouco, na realidade eu fui delicado, diverge muito das vontades do povo. De maneira geral, a gente tem 5 bancadas que são bem populares dentro da Câmara de Deputados Federais, que é a bancada do boi, que é da parte da agropecuária, dos ruralistas. A bancada da bola, que daí envolve a questão do esporte. Muito forte, um lobby muito grande, porque muito esportista acaba fazendo campanha para demais deputados federais, senadores, etc. Né? É uma imagem que se ergue. A gente tem a bancada da bala, que daí são aqueles que focam tanto na parte armamentista quanto na liberação de armas e etc. Mas eles recebem também patrocínio de fabricantes e marcas de armas para as suas campanhas, para defender esses interesses. A mesma coisa é o pessoal da bola, a mesma coisa é o pessoal do boi. A gente tem a bancada do banco, que daí defende os interesses financeiros, que no Brasil a gente tem pouco banco e por isso que é tão caro o dinheiro aqui dentro. Claro, entre outros fatores. E, por último, a gente tem mais uma bancada, que eu esqueci de novo. Boi, bola, banco, bala. E a gente tem a bancada da Bíblia, que é a bancada dos evangélicos de uma maneira geral. Evangélicos, católicos, protestantes e por aí vai. A gente não tem atualmente uma representação de algumas outras religiões, como por exemplo a espírita ou as religiões de matriz africana. Eles não se envolvem com política, apesar de serem muito discriminados dentro do Brasil, infelizmente. E a gente tem representantes da Igreja Católica tradicional, mas é uma minoria. A maior parte é bancada evangélica. Ruim ou bom, eles representam a bancada. Além disso, a gente tem outras bancadas menores, que são as bancadas, por exemplo, dos direitos humanos, a bancada da parte do LGBT, a bancada do direito das mulheres, a bancada de N outras situações, como a gente também tem, por exemplo, atualmente criou muita força a bancada da parte de seguros e previdência de saúde, né? O lobby das conveniadas de saúde, né, para que se tire cada vez mais o SUS e coloque-se cada vez mais em plano de saúde privado. É um outro lobby que a gente tem. E aí o parlamentar ele recebe dinheiro dessa bancada que ele defende de diversas formas para que ele, claro, tenha dinheiro investido na campanha, consiga ser eleito e vá depois defender os interesses deste setor especificamente. Como a gente tem diversos parlamentares aí, vou dar um exemplo para vocês que eles ganham apelidos, como por exemplo a doutora Veneno, que defende tanto a questão dos agrotóxicos. Esse é só um exemplo que eu estou pegando de cabeça, gente. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, ou etc. Mas é que de tanto se aliar com uma linha de pensamento e defesa de uma parte só, as coisas acabam cada vez mais se afunilando para virar uma faixa que o parlamentar ele utiliza. Então a gente vai ter a bancada dos partidos, a gente vai ter a bancada dentro dos partidos, que vai levar mais de um, a bancada no caso dos interesses, que por exemplo a bancada da agropecuária, né, dos ruralistas, e a gente tem os blocos. E daí os blocos vão se formar para dar força dentro do parlamento em votações para defender interesses e, claro, opor esses interesses e compor aquilo que se chama de base do governo. No Senado é a mesma coisa, gente, só que no Senado a gente tem 81 senadores eleitos. Até deu bagunça aí na votação semana que passou para eleger o presidente da Câmara. Além disso, esses blocos eles vão fazer o quê? Eles vão ganhar oportunidades a mais de fazer parte das comissões dentro do parlamento, dentro da Câmara de Deputados estaduais, federais, senadores, etc. Como, por exemplo, a comissão de ética. Se algum dos parlamentares quebra o seu decoro, age de maneira desrespeitosa com a casa ou com um colega, ele é iniciado uma CPI de investigação do fato para daí então a comissão de ética julgá-lo como culpado ou inocente e depois entrar em votação para cassar o mandato desse parlamentar. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Cunha. Ele foi cassado por causa de diversas denúncias de corrupção e, claro, ter quebrado o decoro de diversas formas, né? Um exemplo muito simples
que aconteceu foi, claro, no caso do Eduardo Cunha, de ele sempre virar de costas para os demais parlamentares. Isso entra na questão de julgamento e peso. E essas comissões elas vão ser compostas de acordo com a força que o bloco tem dentro da casa. Aí é que está o detalhe, gente. Política se faz em cima daquilo que a gente acompanha e cobra. Por isso que você tem que ver que você votou em alguém, mas qual a bancada que ele compõe? Qual o interesse que ele defende? Em qual bloco que ele se encontra? E ele está defendendo o povo ou o interesse de quem já tem dinheiro? Pare para pensar, porque isso faz diferença na sua vida. Deixe seu comentário no canal, que a gente vai receber o feedback para melhorar daqui para frente. E a gente aceita também sugestões de outros vídeos a se fazer. Beleza, galera? Tá aqui dado o toque. Até semana que vem. Tamo junto.